Olá, amados, graça e paz. Ali eles questionavam, os religiosos, porque Jesus, ali com os seus discípulos, porque eles não jejuavam, né? Como Jesus está nos ensinando que o nosso alimento espiritual, do qual aquele que vive segundo a graça, ele vive segundo obras espirituais e não obras da carne. E o nosso alimento entra pelo ouvido, e não pela boca. E Jesus disse, ninguém, quando se tem um noivo, está a jejuar, mas chegará um tempo quando o noivo lhes for retirado, aí então jejuarão, porque muitos espiritualmente estão como jejuando, porque não tem o noivo, não tem o pão da vida, não tem o pão livre do fermento. Aquilo que se entra no ouvido não satisfaz as suas fomes, E como são obras da carne segundo a lei de Moisés, que não se cumpre os mandamentos, estão obesos, segundo a carne, e famintos em relação ao alimento espiritual, onde se fala, tendo olhos, não vê, não tem a visão do alto, porque o pecado lhe cegou, o entendimento. O seu entendimento sendo de próprios olhos, não se desvia do mal. O entendimento é desviar, do mal. Se os olhos estão sendo maus, não está conseguindo andar na luz, os caminhos não são, os olhos têm que ser candeias para os caminhos, e quando estão, como estão nas trevas, por não haver a revelação, falam na palavra de Deus, mas não reconhecem que a palavra de Deus é Cristo, o ungido, que é Jesus, Não estão como ministros de uma nova aliança, estão em relação ao alimento espiritual, jejuando, porque não tem o noivo, estão sem o alimento puro, estão com o alimento contaminado. Lembrai-vos quando havia fome nos filhos dos profetas, juntavam uma capa cheia de uma parra brava, onde se alimentava de um caldo, mas não é o leite puro, desejável, espiritual, da onde através desse leite puro se caminha para um alimento sólido, um alimento onde através do exercício constante da fé, que é ouvir esse alimento puro, espiritual, se alcança a maturidade, onde se tem o exercício da fé, da qual se consolida a casa. Como já não se tem o noivo, porque o véu lhe foi colocado, retrocederam, não tem a revelação, estão obesos, segundo alimenta-se para a carne, estão cada dia como que mais gordos, e já estão na glutonaria segundo a própria carne, alimentam para a carne, em relação ao espiritual que deviam ouvir o alimento puro, estão a jejuar, E ainda que se jejue para a carne, já estás com o coração embrutecido segundo a incredulidade, do qual não produz aquilo que é do interior para fora, Segue somente aquilo que é segundo o exterior, onde seguem as doutrinas humanas para que o povo esteja preso segundo as suas próprias doutrinas, fazem discípulos para si, aonde a porta da graça lhe foi fechada e aonde vem a ira do Cordeiro para que recebam seus próprios galardão, do qual Jesus disse, pensa que vim trazer paz sobre a terra? Paz para aqueles que estão com o coração guardados em Cristo,
que estão com a mente em Cristo, do qual estão com o amor verdadeiro e sabem que estão guardados, que nem a morte separa do amor. Mas aqueles que estão segundo o padrão deste mundo, aqueles que estão segundo a carne, as obras da carne, ele disse: vim trazer espada, dissensão, briga, de agora em diante numa casa é 5 contra 3, onde tem 5 é 3 contra 2, 2 contra 3, é sogra contra nora, nora contra sogra, filho contra pai, pai contra filho. Se não houver o jugo, né, dentro daquilo que é luz, não há comunhão de luz e trevas. São períodos onde se vem momentos de ira por conta da desobediência. A Bíblia diz que há uma briga da carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne. O Espírito, Deus procura convencer através do Filho amado que está com o governo, do qual o Pai não julga. Por isso, muitos querem perseverar falando somente no Pai, não querem reconhecer o Filho, porque o Filho é aquele que julga. Por isso, eles rejeitam o Filho, a todo momento. Mas quem pode rejeitar, aquele que tudo contempla e executa, aquele que julga com justiça, com equidade, na imparcialidade, exerce o direito? Aquele que é juiz de vivos e de mortos. Então, sempre, tanto aqueles que o rejeitam, que falam na palavra de Deus, mas não reconhecem que a palavra de Deus é Cristo Jesus. Por isso, aquele que está com o governo sobre os seus ombros, do qual a chave é as obras, da qual nós carregamos, e com essas obras, quando somos aprovados, a porta excelente nos abre, e aqueles que regridem nas obras, se estão de injustiça, a porta lhe é fechada, e ainda que batem, não encontram, já não recebe, estão a jejuar, e continuam em obesidade com as suas obras carnais, segundo a própria lei de Moisés, da qual preferem comer as cordonizes, se empanturrar, daquilo que é carnal, ao invés de seguir as obras das quais são possíveis de os justificar segundo obras espirituais. Nós já não seguimos segundo obras da carne, mas obras espirituais. O que era alma vivente, agora somos espírito vivificante. Não seguimos segundo a carne, mas seguimos segundo o Espírito. Não estamos a jejuar, mas estamos a todo momento compartilhando, assim como alimentando de um alimento puro espiritual, o pão da vida que veio do alto, enviado pelo Pai, fez as obras da qual ele disse: se eu não tivesse vindo e mostrado a semelhança do homem, porque ele é a imagem e glória, mas ele na nossa semelhança para mostrar que é possível, e todo aquele que está nele e ele em nós, nós já vencemos todas as adversidades. Ele nos aprovou e nos abriu uma porta excelente, da qual, quando se abre essa porta excelente, por conta das obras, que é a cruz que carregamos nos nossos ombros, que é a própria chave que abriu a porta excelente, muitos inimigos se levantam, aqueles que são simplesmente um teatro, é uma dramaturgia, é um teatro, um povo que se declara purista, mas não lava da sua imundícia, é um povo que declara que é santo, que é conhecedor da verdade, mas é meramente doutor da lei, porque não pratica. É como quando um estudante que está para se formar, ele vai para um estágio, ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu na teoria. É um praticante. É através dessa prática
que são as obras que se aperfeiçoam, aquilo que se aprendeu segundo a própria lei, né, de Moisés. A graça nós colocamos em prática aquilo que se aprendeu segundo a lei, e através dela o Espírito, as obras do Espírito que está pronto e preparado e produz em nós a devida obediência, da qual, assim como ele carregou sua cruz, nós negamos a si mesmo, carregamos a cruz e abrimos a porta através dessas obras excelentes que ele produziu em nós. E quando se abre essa porta, aqueles que é somente uma falácia, aqueles que somente falam e não praticam, e muitas vezes o seu discurso é mentiroso, porque não tem a verdade, porque eles falam a palavra de Deus, mas não reconhecem que Jesus é a palavra de Deus, é um enviado, né? Eles anunciam segundo os patriarcas, mas segundo a eleição não são como que eleitos, né? Eles negam aquele que através dele somos eleitos, somos justificados. Por isso eles não alcançam a justificação, porque estão retirando, né? Não estão sendo cumpridores, estão sempre acrescentando como retirando algo da Escritura. E por isso vem a ira do Cordeiro, porque a palavra diz que se não perseverarem, né, segundo aquele que pode os justificar, estão sob maldição, porque estão sempre, embora anteriormente, se alguns alcançaram através do primeiro advogado, receberam o Espírito não segundo a forma natural, mas segundo a fé. Mas a incredulidade permitiu com que naufragasse na fé, porque não perseveraram nas obras de justiça. E quando se naufraga nas obras de justiça e passa na injustiça, a chave lhe é retirada, não tem a chave, a porta lhe é fechada. Porque quem tem a chave e nos outorga, né, está tudo condicionado em estar perseverante na justiça. Se não tem mais a justiça, o coração embrutece, não tem a porta aberta, e não lhe é outorgada, a sua oração não é ligada aqui nem no alto, e tudo que desliga aqui, ainda que se ore, não desliga no alto, e ainda não tem a verdade para que venham ser libertos e curados e vencer o tentador. Perseveram nas obras meramente humanas, da qual não se alcança nada quando se levanta um ministério sacerdócio real e santo, do qual ele é superior ao sacerdócio terreno e até mesmo superior ao dos anjos. E como foi aberta essa porta excelente, onde a palavra diz que todos os reinos serão destruídos, e o reino excelente do qual nós seguimos, ele persevera eternamente, que é Cristo, Filho do homem, do qual desde a antiga aliança já se operava segundo Cristo, o ungido, né? Tudo sempre segundo a fé, onde havia naturais e homens de fé. Os naturais perseguindo os que operam de forma sobrenatural. São aqueles que vinham por nascimentos difíceis, por promessas. Já os que nasciam de forma natural já não são os da fé, né? Onde ele é unigênito do Pai e primogênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna e tenha a sabedoria devida e diária, para que estejamos sempre segundo obreiros, segundo o Espírito, e não segundo obras da carne, da qual não se cumpre os mandamentos. Segundo as obras do Espírito, nós somos cumpridores da lei, né? Onde a palavra diz que aquilo que é antigo foi aniquilado. A graça, de maneira alguma, ela veio para anular, ela é cumpridora da lei, da qual nós perseveramos, né? Por isso estamos, ainda que se tropece em algum ponto, segundo
A graça estamos cumpridores da lei. Quem está segundo a graça não esbarra jamais na lei. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.